15 verdades estoicas que despertam sua consciência hoje. A urgência de despertar a consciência. Você já parou para pensar em quantas vezes acorda pela manhã e segue o dia sem realmente estar desperto? Não estou falando apenas do corpo que se levanta da cama, mas da mente que continua sonolenta, vagando entre preocupações, distrações e ruídos. Vivemos em um tempo em que a consciência parece anestesiada. Passamos horas em frente a telas, reagindo a notícias, comparando nossas vidas às dos outros, esperando que algo externo nos mostre quem somos e o que devemos fazer. Mas dentro do estoicismo, há uma verdade brutal e ao mesmo tempo libertadora. Ninguém pode despertar você, a não ser você mesmo. Os filósofos estoicos acreditavam que a vida é curta demais para ser desperdiçada em ilusões. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. E quando olhamos para a nossa rotina, percebemos que o que nos prende não são as circunstâncias, mas a maneira como nos relacionamos com elas. A consciência adormecida nos faz reagir automaticamente, viver de forma mecânica, acreditar que somos vítimas de tudo o que acontece. Já a consciência desperta nos faz enxergar que sempre temos escolha. E essa escolha é o que define nossa liberdade. Essas verdades estoicas que você vai ouvir não são conceitos teóricos para ficar na mente. Elas são convites diretos à prática, como marteladas que quebram as correntes invisíveis que você carrega. São lembretes de que você pode retomar o controle agora, hoje, neste exato instante. E se você realmente absorver cada uma delas, vai perceber que a sua vida pode mudar, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de olhar para ele. Cada verdade é como um espelho. Às vezes, ao olhar, você vai se sentir desconfortável, pois ele revelará fraquezas, ilusões e auto-enganos que você preferiria não ver. Outras vezes, você encontrará nele uma força escondida, uma clareza que sempre esteve em você, mas que estava coberta pelo barulho da pressa, da comparação, da necessidade de aprovação. E é exatamente isso que desperta a consciência: olhar sem medo, aceitar sem resistência e agir com coragem. Hoje, você será convidado a mergulhar em 15 verdades que não são fáceis, mas são libertadoras. Se abrir o coração e a mente, poderá reconhecer nelas não apenas ensinamentos filosóficos, mas também lembretes práticos para o seu cotidiano. Quando terminar este vídeo, você terá não apenas refletido, mas terá em mãos chaves para transformar a forma como vive, decide e se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Não espere mais. A vida não aguarda. O tempo não pausa. E a consciência não desperta sozinha. É preciso coragem, disciplina e vontade de ver além da superfície. Respire fundo e esteja pronto, porque a partir de agora, vamos caminhar juntos por 15 verdades estoicas que podem mudar a forma como você enxerga tudo, inclusive a si mesmo. Você não controla o mundo, apenas sua resposta. Uma das primeiras verdades que o estoicismo coloca diante de nós é também uma das mais difíceis de aceitar. Não temos controle sobre o mundo. Não controlamos as circunstâncias, não controlamos o comportamento das pessoas, não controlamos o rumo dos acontecimentos. E mesmo assim, gastamos energia como se pudéssemos dominar tudo, como se fosse nossa responsabilidade impedir que a vida seguisse seu próprio fluxo. O resultado disso é ansiedade, frustração e um sentimento constante de impotência. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, deixou claro em suas anotações: existem coisas que estão sob nosso poder e coisas que não estão. A consciência desperta começa nesse ponto, na distinção entre o que depende de nós e o que jamais dependerá. Depende de nós cultivar virtude, disciplina, foco, pensamentos alinhados com a razão. Não depende de nós a opinião alheia, as mudanças externas, o destino que se apresenta. Parece óbvio, mas quantas vezes você desperdiça horas tentando mudar algo que nunca esteve em suas mãos? Pense em uma situação comum. Você está preso no trânsito, atrasado para um compromisso. Sua mente se enche de raiva, reclamações, indignação. Mas o trânsito não cede à sua fúria. Você não tem como acelerar o tempo nem controlar cada motorista à sua frente. O que realmente está ao seu alcance?
Apenas sua resposta. Você pode escolher usar esse tempo para respirar, refletir, ouvir algo que o fortaleça, ou pode se entregar ao estresse e chegar ao destino já derrotado por dentro. O trânsito é externo. A sua reação é interna. Quando entendemos essa verdade, um peso cai dos ombros. A consciência desperta não se ocupa em lutar contra o inevitável. Ela aprende a direcionar energia para aquilo que está nas próprias mãos. O mundo é vasto, caótico e, muitas vezes, indiferente aos nossos desejos. Mas dentro de você há um espaço de soberania que ninguém pode invadir. Sua mente, suas escolhas, sua resposta. A serenidade não nasce de controlar tudo. Ela nasce de soltar o que não pode ser controlado e assumir a responsabilidade pelo que está diante de você. Essa verdade estoica parece dura, porque nos obriga a abandonar a ilusão de poder absoluto. Mas ao mesmo tempo, é libertadora, porque nos ensina que não precisamos carregar o mundo inteiro. Precisamos apenas carregar a nós mesmos. A partir de hoje, toda vez que algo lhe escapar das mãos, pergunte-se: isso depende de mim ou não? Se não depender, solte. Se depender, haja. Esse simples filtro separa o que drena sua energia daquilo que realmente pode transformá-lo. A vida não pede que você comande o universo, apenas que governe a si mesmo. A dor é inevitável, o sofrimento é escolha. Nenhuma vida está livre de dor. Ela aparece em diferentes formas: a perda de alguém que amamos, o fim de um relacionamento, a traição de uma amizade, a frustração de um sonho que não se realizou. A dor é a condição humana. Não importa quem você seja, em algum momento ela vai bater à sua porta. Os estoicos, porém, nos ensinam a distinguir entre a dor e o sofrimento. A dor é um acontecimento inevitável. O sofrimento é a história que contamos a nós mesmos a partir dessa dor. Quando uma tragédia acontece, não podemos impedir que a ferida inicial surja. Mas é a mente que multiplica esse impacto. É ela que revive a cena incontáveis vezes, que projeta medos no futuro, que cria diálogos que nunca existiram, que transforma um instante de dor em meses ou anos de tormento. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra: se você sofre por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas ao julgamento que faz dela. E isso, você tem o poder de mudar agora. A consciência desperta aprende a aceitar a dor como parte inevitável da jornada, mas recusa a se afogar no sofrimento desnecessário. Não significa frieza ou indiferença, significa maturidade para reconhecer que a vida traz perdas e que nenhuma delas precisa se tornar uma prisão mental eterna. Sofrer é se apegar à dor e se identificar com ela como se fosse sua única identidade. É olhar para si mesmo e se ver apenas como vítima do que aconteceu. Mas você é maior do que suas cicatrizes. Imagine alguém que perde um emprego. A dor imediata é natural. Insegurança, medo do futuro, impacto na autoestima. Mas a partir daí, duas posturas são possíveis. A primeira é alimentar o sofrimento, repetir diariamente que foi injustiçado, se enxergar como fracasso, deixar que a raiva consuma cada passo. A segunda é aceitar a dor inicial e usá-la como impulso para buscar novas oportunidades, talvez até descobrir caminhos antes invisíveis. O fato é o mesmo. A diferença está na escolha da mente. Ao compreender isso, você se torna livre. A vida continuará trazendo situações dolorosas, mas elas não precisarão definir sua existência. A consciência desperta não foge da dor, mas aprende a atravessá-la com dignidade. Sofrer é opcional, porque depende do valor que damos ao que aconteceu. A dor é o que a vida nos entrega. O sofrimento é o que decidimos carregar. Se você conseguir gravar essa verdade dentro de si, perceberá que nenhum golpe externo pode destruí-lo. A dor o toca, mas não o aprisiona. Ela o visita, mas não se torna sua morada. O sofrimento nasce quando esquecemos que temos escolha. E a consciência se expande quando, mesmo diante da dor, decidimos caminhar leves, sem transformar feridas em correntes. O tempo é o bem mais precioso que você possui. Entre todas as ilusões que cultivamos, talvez a maior delas seja acreditar que temos tempo de sobra. Vivemos como se o amanhã fosse uma promessa garantida,
como se tivéssemos uma reserva infinita de dias esperando para serem vividos. Adiamos decisões, empurramos sonhos, deixamos conversas importantes para depois. Mas a verdade estoica é dura e clara. O tempo é o recurso mais escasso que existe. Dinheiro pode ser recuperado, objetos podem ser substituídos, oportunidades podem ressurgir, mas cada minuto que passa nunca mais retorna. Sêneca escreveu em sua obra sobre a brevidade da vida que não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Se soubéssemos o quanto a vida é curta, viveríamos com urgência no que importa e desapego no que é fútil. No entanto, a maior parte das pessoas trata o tempo com descuido, como se fosse abundante. Entregamos horas a distrações vazias, gastamos dias preocupados com opiniões alheias, sacrificamos semanas inteiras em tarefas que não nos aproximam de nenhum propósito. E quando olhamos para trás, percebemos que deixamos a vida escorrer pelos dedos. A consciência desperta enxerga o tempo como um tesouro invisível. Cada manhã é um presente que pode ser usado para construir, aprender, amar, fortalecer-se. O relógio não para, e é por isso que cada escolha precisa ser feita com clareza. Pergunte-se: se hoje fosse meu último dia, eu me orgulharia da forma como estou gastando minhas horas? Essa pergunta simples é capaz de reorganizar prioridades e eliminar ruídos que parecem grandes, mas são insignificantes diante da brevidade da existência. Imagine alguém que passa anos preso em ressentimentos. O tempo, esse bem insubstituível, é consumido em alimentar mágoas que nada produzem além de desgaste. Agora imagine outra pessoa que usa esse mesmo tempo para aprender, para cuidar de si, para oferecer algo de valor ao mundo. O que diferencia as duas vidas não são os acontecimentos externos, mas a forma como decidiram gastar o tempo que possuíam. O estoicismo nos ensina a viver cada momento como se fosse o último, não como uma ameaça, mas como uma forma de despertar para o presente. Não temos como garantir o amanhã, mas temos como viver o hoje com consciência. Cada dia é um campo de treino para a mente, uma chance de exercitar a virtude, uma oportunidade de se tornar mais forte, mais sereno, mais humano. Se você compreender profundamente essa verdade, sua vida mudará. O tempo deixará de ser algo a ser matado e se tornará algo a ser honrado. Você aprenderá a dizer não ao que rouba sua energia e sim ao que fortalece sua alma. A consciência desperta não desperdiça o que nunca poderá recuperar. O tempo é o bem mais precioso que você possui, e a forma como você o utiliza define a qualidade da sua existência. A opinião dos outros é reflexo deles, não de você. Quantas vezes você já deixou de agir por medo do que os outros iriam pensar? Quantas vezes silenciou suas próprias vontades porque a opinião alheia parecia mais pesada do que a sua própria consciência? Essa é uma prisão comum, viver em função do olhar externo, como se a vida fosse um palco e cada passo precisasse ser aprovado pela plateia. O estoicismo nos ensina uma verdade que pode libertar da ansiedade social. A opinião dos outros fala muito mais sobre eles do que sobre você. Epicteto costumava dizer que não devemos nos preocupar com aquilo que está fora do nosso controle, e a opinião alheia é um dos maiores exemplos disso. Você pode se esforçar, agir com honestidade, entregar o seu melhor, e ainda assim haverá quem critique, quem despreze, quem não enxergue valor. O julgamento que alguém emite nasce das experiências, dores, expectativas e limitações dessa pessoa. É um reflexo do mundo interno dela, não uma definição sobre quem você realmente é. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: "Vivemos pouco e esse pouco é suficiente se o usarmos bem. Mas desperdiçamos a vida nos distraindo com o que os outros fazem e dizem." A consciência desperta percebe que buscar aprovação constante é entregar o próprio destino nas mãos de terceiros. É como viver correndo atrás de sombras que mudam a cada instante. Hoje você pode ser elogiado, amanhã será criticado. Se sua identidade depende disso, você nunca terá paz. Imagine um artista que deixa de criar porque teme o julgamento da crítica. Ou alguém que não vive um relacionamento por medo da opinião da família. Ou ainda,
A pessoa que não se expressa em público porque teme parecer ridícula. Essas pessoas não estão vivendo suas próprias vidas, estão vivendo o reflexo do que os outros projetam nelas. E o mais cruel, muitas vezes quem julga sequer lembra do que disse minutos depois, enquanto quem foi julgado carrega essa carga por anos. A consciência desperta aprende a diferenciar entre feedback útil e opinião descartável. Feedback pode ser aproveitado para crescer, aprimorar, evoluir. Opinião rasa, crítica vazia ou comentário maldoso devem ser tratados como ruídos de fundo. O que realmente importa é se suas ações estão alinhadas aos seus valores, à sua virtude e ao que você sabe ser certo. A vida estoica não se mede por aplausos, mas pela integridade com que você vive. Se você compreender essa verdade, perceberá que a liberdade não é fazer o que quer sem limites, mas viver sem ser escravo da opinião alheia. Quando alguém o criticar, pergunte-se: isso revela algo verdadeiro sobre mim ou apenas sobre quem fala? Na maioria das vezes, a resposta mostrará que não há nada em você que precise ser carregado como culpa. A consciência desperta, se liberta do olhar externo e encontra paz no próprio coração, porque a vida é curta demais para ser vivida como um reflexo da visão dos outros. Sua essência não está nas palavras que escutam a seu respeito, mas naquilo que você constrói silenciosamente, dia após dia, de acordo com a sua verdade. A vida é instável. Tudo o que você tem é o agora. Vivemos como se o amanhã estivesse garantido. Fazemos planos de longo prazo, adiamos sonhos, prometemos a nós mesmos que, um dia, vamos começar a viver de verdade. Mas a verdade estoica é clara e muitas vezes desconfortável. Nada além do agora nos pertence. O passado já se foi. O futuro não existe ainda. E a única realidade concreta é este instante. O que você faz com ele é o que determina a qualidade da sua vida. Marco Aurélio, em suas meditações, recordava constantemente a si mesmo que cada momento poderia ser o último. Não como uma ameaça sombria, mas como um chamado à lucidez. Quando você entende que o amanhã não é uma promessa, cada gesto de hoje ganha um peso maior. Cada conversa, cada escolha, cada pensamento se torna uma oportunidade de viver plenamente. A consciência desperta não desperdiça o presente com arrependimentos pelo que já aconteceu ou com ansiedade pelo que talvez aconteça. Pense em como gastamos nossas horas, esperando a condição ideal para começar algo, postergando mudanças, acreditando que no futuro será mais fácil. Mas o futuro nunca chega. Ele sempre se apresenta disfarçado de agora. Se você não consegue agir hoje, dificilmente agirá amanhã. O amanhã não traz coragem, não traz clareza, não traz disciplina. Essas virtudes são construídas no presente, com pequenos atos que se repetem dia após dia. O estoicismo nos ensina que a instabilidade da vida não deve ser motivo de medo, mas de despertar. Saber que tudo é incerto faz com que cada segundo seja precioso. Quando você abraça alguém, pode ser a última vez. Quando você recusa uma oportunidade por preguiça ou medo, pode estar desperdiçando algo que nunca retornará. Quando você deixa de dizer o que sente, pode estar fechando uma porta para sempre. O presente é frágil, mas é nele que está todo o poder de transformação. Imagine viver cada dia como se fosse um presente raro, não um recurso infinito. De repente, você perceberá que pequenas coisas ganham significado. Um café tomado em silêncio, uma conversa sincera, a coragem de dar um passo mesmo sem garantias. A consciência desperta não é aquela que controla o tempo, mas a que o honra, porque sabe que cada instante é insubstituível. Essa verdade pode parecer desconfortável, mas é também a mais libertadora. Quando você entende que só tem o agora, para de perder energia em batalhas invisíveis contra o passado ou contra o futuro. Você aprende a agir hoje, a sentir hoje, a escolher hoje. O estoicismo nos mostra que a serenidade nasce não em tentar segurar o amanhã, mas em viver com intensidade e clareza o que já está diante de nós. Portanto, não adie sua vida. Não espere condições ideais,
Não espere aplausos. Não espere garantias. O único tempo real é o agora, e desperdiçá-lo é desperdiçar a própria vida. A consciência desperta, entende isso e aprende a se mover não com pressa, mas com presença. Porque a vida é instável e justamente por isso, cada instante é sagrado. As emoções são vento. Você é o marinheiro. As emoções chegam de repente, como ventos que mudam a direção de uma embarcação. Às vezes são suaves e nos impulsionam adiante. Outras vezes são tempestades violentas que ameaçam nos afundar. O erro comum é acreditar que somos esses ventos, que não há nada a ser feito a não ser arrastado por eles. O estoicismo nos ensina uma verdade transformadora. As emoções são forças passageiras, mas você é o marinheiro que segura o leme. Ira, medo, tristeza, euforia, todas elas surgem e partem, como nuvens que se movem pelo céu. Se você se identifica totalmente com essas emoções, vive à mercê delas. Torna-se alguém que reage automaticamente, que se deixa conduzir pelo que sente no momento, sem clareza, sem escolha. Mas se aprende a observar as emoções como quem observa o vento, ganha a capacidade de direcionar o barco. Não controla a intensidade da rajada, mas controla o rumo que dará a ela. Epicteto lembrava que não são os eventos que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre eles. O mesmo vale para as emoções. Elas não são inimigas, mas mensageiras. Sentir raiva, por exemplo, revela que algo tocou em sua percepção de justiça ou de respeito. Sentir medo indica que você valoriza a própria segurança. O problema não está em sentir, mas em se tornar escravo do sentir. Quando a emoção ocupa o trono da razão, o resultado é desequilíbrio. Imagine um comandante que abandona o leme porque os ventos ficaram fortes demais. O barco seria levado ao acaso, talvez contra rochedos, talvez ao meio da tempestade. Esse é o retrato de quem se entrega à ira sem pensar, de quem deixa a ansiedade guiar cada decisão, de quem permite que o desespero apague qualquer visão de saída. Mas um marinheiro consciente não briga com o vento nem tenta ignorá-lo. Ele o usa, ajusta as velas, muda a rota se necessário, mas mantém as mãos firmes no leme. A consciência desperta, aprende a acolher a emoção sem ser dominada por ela. Quando a raiva surge, respira antes de agir. Quando o medo aparece, analisa se é um alerta real ou apenas um fantasma da mente. Quando a tristeza chega, permite sentir, mas não se afunda nela como se fosse o próprio mar. Essa postura não é frieza, é maturidade. É reconhecer que emoção é parte da vida, mas não a essência dela. O estoicismo não ensina a eliminar emoções, mas a se relacionar com elas de forma sábia. Você não é o vento, você é o marinheiro. E quando essa verdade se enraiza dentro de você, percebe que nenhuma tempestade pode destruir sua embarcação se o leme estiver firme. As emoções continuarão surgindo, mas você não será mais arrastado por elas. Será aquele que sabe navegar, mesmo em meio à tormenta. A liberdade começa onde termina o apego. Grande parte do sofrimento humano nasce do apego. Apego a coisas, a pessoas, a situações, a imagens de si mesmo que acreditamos precisar sustentar. Passamos a vida acumulando objetos, buscando status, agarrando-nos a relacionamentos por medo da solidão, defendendo identidades frágeis como se fossem fortalezas. Mas, como ensina o estoicismo, tudo o que é externo a nós é instável, efêmero, sujeito a mudanças que não controlamos. E quando depositamos nossa paz em algo que pode ser tirado a qualquer instante, tornamo-nos prisioneiros. Marco Aurélio lembrava que tudo o que temos é emprestado pelo tempo. O corpo, a saúde, os bens, até as pessoas que amamos. Não significa que não devamos valorizar ou cuidar, mas significa que não devemos confundir posse com eternidade. O apego cria uma ilusão de permanência, onde só existe fluxo. Queremos segurar a água com as mãos, e quando ela inevitavelmente escapa, sofremos como se tivéssemos perdido algo que nos pertencia. A consciência desperta entende que nada é realmente nosso, exceto a forma como escolhemos viver e responder ao que nos acontece. Imagine alguém que define todo o seu valor por um cargo profissional.
Quando perde o emprego, perde junto a autoestima, a identidade, a própria razão de existir. Agora, pense em outra pessoa que entende que o cargo é apenas uma função temporária, um papel entre tantos que podem ser exercidos. Quando essa pessoa perde o emprego, a dor existe, mas não a destrói. Ela sabe que seu valor não está em um título, mas em quem é e no que pode se tornar. Essa diferença é o reflexo da relação entre apego e liberdade. O estoicismo não propõe indiferença fria, mas desapego lúcido. É possível amar profundamente sem transformar o outro em posse. É possível trabalhar com dedicação sem se escravizar pelo título. É possível desfrutar do que se tem sem depender disso para ser inteiro. A verdadeira liberdade nasce quando você aprecia tudo, mas não depende de nada. Quando entende que tudo pode mudar e, ainda assim, você permanece inteiro, sereno, firme em si mesmo. A consciência desperta aprende a soltar, não por desinteresse, mas por sabedoria. Soltar não é perder, é deixar que as coisas cumpram seu ciclo. O apego aperta, sufoca, cria medo constante de perder. O desapego, ao contrário, permite gratidão pelo presente e serenidade diante da mudança. A liberdade não está em ter mais, mas em precisar de menos. Se você compreender essa verdade, descobrirá que nenhuma perda externa pode roubar sua paz. Porque aquilo que você é, sua essência, sua virtude, sua capacidade de escolher, nada disso pode ser tirado. Tudo o que está fora de você é instável. Tudo o que está dentro é onde mora sua verdadeira liberdade. Quando o apego se dissolve, a vida deixa de ser uma prisão e se torna um espaço aberto de possibilidades. A verdadeira riqueza está na simplicidade. Vivemos em uma sociedade que mede sucesso pela acumulação. Quanto mais bens, quanto mais títulos, quanto mais seguidores, mais valiosa parece ser a vida de alguém. Porém, por trás dessa corrida, esconde-se uma insatisfação crônica. Nunca é suficiente. Quem tem pouco quer ter mais. Quem tem muito ainda sente que falta algo. O estoicismo nos apresenta uma verdade que contraria essa lógica. A verdadeira riqueza não está em acumular, mas em simplificar. Sêneca afirmava que o homem pobre não é aquele que tem pouco, mas o que deseja muito. Essa frase revela a essência da sabedoria estoica. Não é a quantidade de coisas externas que define a paz de espírito, mas a relação que temos com elas. Alguém pode viver em um palácio e ainda se sentir miserável, consumido por desejos e medos. Outro pode viver com pouco e, justamente por não estar preso a excessos, encontrar serenidade e liberdade. Quando buscamos constantemente mais, caímos em uma armadilha mental, a de acreditar que a felicidade está sempre no futuro, em algo que ainda não conquistamos. O carro novo, a casa maior, o reconhecimento dos outros. Mas quando esses objetivos chegam, rapidamente perdem o brilho e um novo desejo toma o lugar. É um ciclo interminável de insatisfação. A consciência desperta rompe esse padrão ao reconhecer que menos é, de fato, mais. Imagine alguém que elimina da vida tudo o que não é essencial. De repente, sobra espaço para o que realmente importa: relacionamentos verdadeiros, tempo para cuidar de si, energia para cultivar a mente. A simplicidade abre clareza, enquanto o excesso gera confusão. Não se trata de viver em privação, mas de escolher conscientemente o que merece espaço em sua vida. A simplicidade não é ausência, é presença do que é essencial. Marco Aurélio lembrava que cada objeto, cada prazer, cada desejo deve ser observado de perto, despido de suas ilusões. Pergunte-se: isso realmente acrescenta algo à minha alma? Ou apenas alimenta o ego e me distrai do que importa? Essa prática constante de discernimento é o que liberta do consumismo mental e material. A verdadeira riqueza não pode ser medida em moedas, mas em serenidade. Quem precisa de pouco é verdadeiramente livre, porque não está sujeito às oscilações externas. Quando a vida é simples, sobra espaço para a mente ser profunda. Quando você não está correndo atrás do supérfluo, pode se dedicar ao que é eterno. Essa verdade estoica desperta a consciência, porque obriga a olhar para dentro. Será que você tem vivido para acumular ou para simplificar?
Será que sua energia está sendo gasta em desejos infinitos ou em cultivar uma vida plena? A resposta a essas perguntas define não apenas seu presente, mas o valor que sua existência terá. A simplicidade é a riqueza dos sábios. É ela que permite caminhar leve, sem ser arrastado por correntes invisíveis de desejo. E quando você abraça essa verdade, descobre que já tinha tudo o que precisava. Um corpo, uma mente e a chance de viver de acordo com a razão e a virtude. A morte não é inimiga, é conselheira. Poucas verdades são tão rejeitadas quanto esta. Todos nós vamos morrer. A sociedade moderna se esforça para esconder a morte, transformá-la em tabu, afastá-la das conversas cotidianas. Falamos de planos futuros como se fôssemos eternos. Cultivamos metas como se tivéssemos tempo infinito e reagimos com choque quando a realidade nos lembra que somos frágeis. O estoicismo, ao contrário, não foge da morte. Ele a coloca diante de nós como uma conselheira silenciosa que, se ouvida, pode transformar radicalmente a forma como vivemos. Marco Aurélio repetia a si mesmo: "Você pode deixar esta vida agora." Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa frase não é um convite ao medo, mas à lucidez. Quando lembramos que a vida é finita, cada ação ganha valor. Pequenas discussões perdem importância. O orgulho se dissolve, a procrastinação se mostra absurda. A morte, longe de ser um inimigo, é uma lembrança de que o tempo é curto demais para ser desperdiçado em futilidades. Epicteto também dizia que não é a morte que devemos temer, mas o medo da morte. O medo paralisa, nos torna reféns de uma ilusão. Quem teme a morte, teme viver, porque qualquer passo pode parecer arriscado demais. Mas quando aceitamos que a morte faz parte da ordem natural, deixamos de resistir ao inevitável e aprendemos a valorizar o presente com intensidade. Imagine duas pessoas diante da mesma situação. Uma vive como se fosse eterna, sempre adiando conversas importantes, sempre guardando sonhos para depois. A outra lembra, todos os dias, que a vida é curta. Essa pessoa se reconcilia mais rápido. Fala o que sente sem medo, age com coragem, não porque despreza a vida, mas porque a honra. A diferença não está nos acontecimentos, mas na consciência de sua finitude. A morte como conselheira nos ensina a humildade. Tudo o que acumulamos, bens, status, títulos, um dia ficará para trás. Tudo o que tentamos controlar se desfaz. O que realmente permanece é a forma como vivemos, as virtudes que cultivamos, a marca que deixamos nos outros. Essa verdade é um chamado para priorizar o que é eterno sobre o que é passageiro. Ao despertar para essa realidade, você percebe que cada dia é uma oportunidade única. A morte nos lembra que não temos tempo a perder com ressentimentos, vaidades, comparações. Ela nos convida a viver de forma consciente, a investir nosso tempo em crescimento, amor, sabedoria. Longe de ser inimiga, a morte é a professora que nos ensina a arte de viver com autenticidade. Aceitar essa verdade estoica não significa buscar a morte, mas deixar que sua presença desperte sua consciência. Ela está sempre perto, e justamente por isso, cada respiração é um milagre. Viver à sombra dessa lembrança não é motivo de medo, mas de gratidão, porque somente quando aceitamos a finitude da vida é que realmente aprendemos a vivê-la. A verdadeira força está em dominar a si mesmo. O mundo costuma exaltar a força que conquista, que vence batalhas externas, que acumula poder e influência. Aplaudimos aqueles que parecem dominar os outros, que erguem impérios, que fazem multidões obedecerem à sua voz. Mas o estoicismo nos lembra de uma verdade que desmonta essa ilusão. Não há vitória maior do que aquela conquistada sobre si mesmo. A verdadeira força não está em subjugar o mundo, mas em dominar a própria mente, os próprios impulsos e as próprias fraquezas. Epicteto dizia que não é livre quem faz o que quer, mas quem sabe não fazer o que o arrasta. Essa distinção é crucial. Força não é ceder a todo desejo, a toda emoção, a cada impulso que aparece. Isso é escravidão disfarçada.
Força é escolher conscientemente o que merece sua ação e o que deve ser ignorado. É ter coragem para dizer não a si mesmo quando sabe que o caminho mais fácil é, na verdade, o mais destrutivo. Pense em alguém que perde o controle diante da raiva. Pode parecer forte por gritar, impor sua vontade, intimidar os outros. Mas na essência, é fraco, porque não domina a si mesmo. É escravo da emoção, não mestre dela. Agora imagine alguém que, diante da mesma provocação, respira fundo, pensa com clareza e responde com firmeza, sem se rebaixar ao caos. Esse sim é forte, porque governa o próprio espírito, em vez de ser governado por ele. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha todo o poder externo que alguém poderia desejar. Mas em suas meditações, lembrava constantemente que sua maior batalha era contra seus próprios pensamentos. Não contra inimigos, não contra rivais, mas contra o orgulho, a vaidade, o desespero e a tentação de se perder no poder. A consciência desperta entende isso. O maior império que alguém pode governar é a si mesmo. A verdadeira força não é exibida em músculos ou títulos, mas em serenidade. É a capacidade de se manter firme em meio às tentações, de não se deixar corromper por elogios ou críticas, de caminhar com equilíbrio quando tudo ao redor parece instável. Dominar a si mesmo significa viver alinhado com a razão, guiado pela virtude e não pelos caprichos momentâneos da mente. Essa verdade estoica muda radicalmente a forma como enxergamos o poder. Ela nos lembra que não precisamos conquistar multidões para sermos fortes. Precisamos conquistar nossa própria consciência. Não precisamos vencer guerras externas para provar nossa coragem. Precisamos vencer os inimigos internos que nos sabotam diariamente. Preguiça, medo, orgulho, raiva. Esses são os verdadeiros adversários que, quando superados, nos tornam invencíveis. Quando você domina a si mesmo, descobre que nada externo pode realmente derrotá-lo, porque aquilo que importa, sua mente, suas escolhas, sua integridade, está sob seu controle. Essa é a força que não pode ser tirada por circunstâncias, por perdas ou pela opinião dos outros. É a força silenciosa e indestrutível de quem se governa de dentro para fora. O silêncio é uma forma de sabedoria. Vivemos em uma era de vozes altas, de opiniões rápidas, de respostas imediatas. A todo instante, somos pressionados a reagir, a responder, a nos posicionar. Acreditamos que falar mais é sinal de força, que impor nossa voz é sinônimo de respeito. Mas o estoicismo revela uma verdade diferente. Muitas vezes, o silêncio carrega mais sabedoria do que 1000 palavras. Sêneca dizia que é melhor calar-se e deixar que pensem que você é tolo do que falar e remover toda dúvida. O silêncio não é covardia, mas escolha consciente. É a capacidade de dominar a si mesmo quando a vontade de reagir grita por dentro. Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se, em vez de palavras impulsivas, houvesse um instante de silêncio? Quantas pontes não teriam sido queimadas se tivéssemos aprendido a pausar antes de atacar? O silêncio é um exercício de poder interior. Ele mostra que você não é escravo da necessidade de provar algo a alguém, que sua identidade não depende de convencer ou derrotar o outro em uma conversa. Ele cria espaço para a reflexão, para a análise e para a clareza. Quando você fala menos, escuta mais. E quando escuta mais, enxerga além da superfície. Imagine uma situação em que alguém o provoca. A reação comum é devolver a provocação com igual intensidade, criar um ciclo de raiva e ressentimento. Mas o silêncio quebra esse ciclo. Ele desarma o outro, porque não encontra combustível para continuar. Mais do que isso, ele protege você, pois não o arrasta para o mesmo nível de conflito. Essa não é uma fraqueza, é uma demonstração de força. É o domínio sobre a língua e principalmente sobre a mente. Marco Aurélio recordava que não precisamos ter opinião sobre tudo. Essa é uma das maiores liberdades que podemos conquistar. Não é necessário reagir a cada estímulo, dar resposta a cada ofensa, intervir em cada debate. O silêncio nos liberta da compulsão de sempre ter a última palavra. Nos lembra que, muitas vezes, a sabedoria está em observar e guardar energia para o que realmente importa. Isso não significa ser omisso ou viver calado.
Significa escolher quando falar e quando não falar. Significa reconhecer que há momentos em que o silêncio comunica mais do que qualquer argumento. O silêncio pode ser respeito, pode ser proteção, pode ser estratégia. Ele é, acima de tudo, um sinal de consciência desperta, porque mostra que você não vive reagindo, mas escolhendo. Essa verdade estoica convida a um novo olhar. Não medir força pelo volume da voz, mas pela qualidade do silêncio. Quem aprende a calar nos momentos certos, descobre que ganha clareza, paz e até autoridade. Porque no fim, as palavras podem ser esquecidas, mas a serenidade transmitida pelo silêncio permanece. O silêncio é mais do que ausência de som, é presença de sabedoria. E quando você desperta para isso, percebe que muitas vezes o maior grito de força é justamente o de quem escolhe não dizer nada. Nenhum obstáculo é apenas obstáculo, é também caminho. A vida, em sua natureza imprevisível, nunca deixará de nos apresentar barreiras. Problemas no trabalho, crises financeiras, doenças, rejeições, perdas. Todos esses acontecimentos parecem, à primeira vista, obstáculos colocados para nos atrasar ou nos derrubar. Mas os estoicos nos ensinam uma verdade que muda completamente essa perspectiva. O obstáculo não está apenas bloqueando o caminho, ele é o próprio caminho. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: o impedimento à ação avança à ação. O que se coloca no caminho se torna o caminho. Essa frase é uma das mais poderosas da filosofia estoica. Ela nos lembra que cada barreira é também uma oportunidade de crescimento. Não escolhemos as dificuldades que surgem, mas escolhemos como respondemos a elas. E, muitas vezes, é no enfrentamento que nos tornamos mais fortes, mais sábios, mais conscientes. Pense em alguém que perdeu um emprego. Para muitos, esse seria um fim, um golpe devastador. Mas, para outros, pode se tornar o impulso necessário para descobrir novas habilidades, abrir um negócio próprio, reinventar a própria vida. O mesmo fato pode ser queda ou renascimento, dependendo da consciência com que é enfrentado. A diferença não está no obstáculo em si, mas no olhar que lançamos sobre ele. O sofrimento cresce quando enxergamos o obstáculo apenas como inimigo. A consciência desperta aprende a perguntar: o que esse desafio está tentando me ensinar? Qual parte de mim precisa ser fortalecida aqui? Essa postura transforma a vida, porque nenhum problema passa em vão. Cada dificuldade se torna um mestre, cada dor uma lição, cada aparente atraso uma oportunidade de construir resiliência. Epicteto lembrava que não temos poder sobre os eventos, mas temos total poder sobre como interpretamos esses eventos. Quando você percebe que não é vítima da circunstância, mas aprendiz dela, descobre que nada é realmente capaz de parar sua evolução. O que parecia pedra no caminho, na verdade, pode ser degrau para um novo nível de consciência. Essa verdade estoica é libertadora porque nos dá poder mesmo diante do que parece incontrolável. A vida não precisa ser perfeita para ser significativa. Os obstáculos não precisam desaparecer para que você avance. Eles são o combustível que molda seu caráter, que fortalece sua mente, que desperta sua consciência para possibilidades antes invisíveis. Ao invés de perguntar, por que isso aconteceu comigo? A consciência desperta a pergunta, como posso crescer com isso? Essa mudança de perspectiva é o que separa quem se quebra diante da vida de quem se transforma através dela. O obstáculo é duro, mas também é fértil. Ele não existe para destruir você, mas para revelar a força que você não sabia que tinha. Portanto, a próxima vez que a vida colocar uma barreira no seu caminho, não a veja como inimiga, veja-a como convite, porque cada pedra que tenta impedir seus passos pode, se você assim escolher, se transformar na base firme sobre a qual você constrói uma vida mais consciente e mais forte. O controle da mente é o controle da vida. A mente é o espaço onde tudo acontece. É nela que as experiências ganham significado. É nela que a dor se multiplica ou se dissolve. É nela que a realidade é interpretada e moldada. O estoicismo nos ensina uma verdade central:
Quem controla a própria mente, controla a própria vida. Não se trata de dominar o mundo externo, mas de aprender a governar o território invisível que determina como enxergamos e respondemos ao mundo. Marco Aurélio escrevia que a vida é a qualidade dos nossos pensamentos. E essa frase contém um poder imenso. Se os pensamentos forem confusos, negativos, cheios de medo, a vida se tornará pesada, caótica, limitada. Mas se a mente estiver ordenada, focada e guiada pela razão, mesmo em meio ao caos externo, a vida pode ser vivida com serenidade. A consciência desperta entende que a mente é como um jardim. O que você cultiva floresce, o que você negligencia é tomado por ervas daninhas. Quantas vezes você se prendeu em preocupações que nunca aconteceram? Quantas noites perdeu criando cenários na cabeça que jamais se tornaram reais? A mente, quando descontrolada, fabrica tormentas. Mas, quando treinada, se torna refúgio. A diferença não está no mundo, mas no que acontece dentro de você. O mesmo acontecimento pode ser vivido como tragédia ou como oportunidade, dependendo da qualidade do pensamento que o interpreta. Epicteto nos lembrava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre elas. Essa é a chave do autocontrole mental. Não temos como impedir que problemas surjam, mas temos como decidir o que pensar sobre eles. E essa escolha muda tudo. É como olhar para uma parede. Você pode vê-la como um bloqueio intransponível ou como uma superfície que pode ser escalada. O que muda não é a parede, mas a mente que a observa. A consciência desperta dedica tempo a treinar a mente. Isso não significa eliminar todos os pensamentos negativos, mas aprender a observá-los sem se identificar com eles. Significa cultivar pensamentos alinhados com a virtude, com a razão e com a serenidade. A mente não é inimiga. Ela é uma ferramenta que pode se voltar contra você ou a seu favor, dependendo de como é usada. Imagine alguém que domina a mente diante de uma perda. A dor existe, mas a pessoa não se afunda em desespero. Usa a experiência para refletir, aprender e crescer. Agora imagine outra pessoa, diante da mesma perda, que se entrega a pensamentos de catástrofe, que revive 1000 vezes a cena, que se aprisiona no que não pode mudar. A diferença entre uma vida de paz e uma vida de tormento está no grau de controle sobre a mente. Essa verdade estoica é simples e profunda. Quem governa a mente governa a vida. Nada externo pode roubar a paz de alguém que aprendeu a disciplinar os próprios pensamentos. Ao mesmo tempo, nada externo pode salvar aquele que vive escravo de sua mente indisciplinada. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar o que se passa dentro de si. Treinar a mente é o caminho para a liberdade. É o exercício diário de vigiar pensamentos, de cultivar a clareza, de não se deixar arrastar por ilusões. Quando essa prática se torna parte da vida, a consciência desperta, floresce. E então, finalmente, você descobre que controlar a mente é, em essência, controlar a vida. Nada externo pode roubar sua paz interior. Uma das maiores ilusões que carregamos é acreditar que a paz depende do que acontece fora de nós. Esperamos que as circunstâncias estejam favoráveis, que as pessoas nos tratem como gostaríamos, que o mundo se comporte da maneira que desejamos. Mas o estoicismo nos lembra de uma verdade transformadora. Nada externo pode roubar sua paz, a menos que você permita. A paz interior não é dada pelo mundo. É construída dentro de você. Epicteto dizia que os homens não são perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que têm delas. Isso significa que o que destrói sua tranquilidade não é o acontecimento em si, mas o julgamento que você faz dele. Se alguém o insulta, o insulto em si não tem poder. Ele só fere se você o internaliza, se decide acreditar nele, se entrega sua calma nas mãos de quem falou. O mesmo vale para contratempos, perdas ou frustrações. Eles só roubam sua paz quando você abre as portas da mente e entrega a chave. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, cercado de problemas, traições e guerras, lembrava-se todos os dias de que a paz está em viver de acordo com a razão e a virtude. Se até ele, que governava um império, entendia que a serenidade não poderia depender do mundo externo, quanto mais nós,
que temos controle apenas sobre nossas escolhas pessoais. A consciência desperta entende que a paz é um estado interno de governo próprio, não uma dádiva que os outros podem dar ou tirar. Pense em duas pessoas diante da mesma situação. Uma enfrenta críticas e se deixa consumir pela raiva, perde noites de sono, sente-se derrotada. A outra ouve as mesmas críticas, mas mantém o coração tranquilo, filtra o que pode ser útil e descarta o resto. O que diferencia as duas não são as palavras que receberam, mas a forma como decidiram lidar com elas. Uma entregou sua paz, a outra protegeu seu espaço interior. O estoicismo nos convida a erguer uma fortaleza dentro de nós. Não uma fortaleza de dureza ou frieza, mas de lucidez. Uma fortaleza que nos lembra diariamente: isso não depende de mim, portanto não pode me perturbar. Quando você internaliza essa verdade, descobre que ninguém pode roubar sua calma, porque ela não está em bens, títulos ou aplausos. Ela está na sua capacidade de viver alinhado com o que acredita, com dignidade e com clareza. A consciência desperta compreende que a paz não é ausência de problemas, mas presença de governo interior. E quanto mais você fortalece essa presença, menos vulnerável se torna ao caos externo. Essa liberdade não significa indiferença, mas maturidade. É saber que pode agir sem reagir, que pode decidir sem se desesperar, que pode caminhar em meio ao barulho sem permitir que o barulho entre em você. Essa verdade é um chamado diário. Proteger sua paz é proteger sua vida, porque nada é mais precioso do que uma mente serena em um mundo turbulento, e o segredo está em lembrar, a cada instante, que nada externo tem o poder de roubá-la sem a sua permissão. A virtude é o único bem que nunca se perde. No mundo, tudo pode ser tirado de você. Riquezas, títulos, relacionamentos, status, até mesmo a saúde e o corpo físico. Tudo o que é externo está sujeito ao tempo, ao acaso, ao destino. Mas o estoicismo nos ensina uma verdade que atravessa séculos e permanece inabalável. A virtude é o único bem que nunca se perde. Enquanto todas as outras coisas podem ser arrancadas, a maneira como você escolhe agir, o caráter que você cultiva e a integridade que guia seus passos são intransferíveis. Sêneca afirmava que a verdadeira riqueza do homem está em sua alma, e Marco Aurélio reforçava que a única coisa realmente valiosa é viver de acordo com a natureza racional, ou seja, com a virtude. Isso significa que nada externo define quem você é de verdade. Você não é seu emprego, não é seus bens, não é o reconhecimento que recebe. Tudo isso pode desaparecer em um instante. O que permanece é a forma como você lida com essas mudanças. Com coragem, com sabedoria, com justiça, com temperança. Imagine alguém que perde tudo em uma tragédia: casa, bens, posição social. Aos olhos do mundo, essa pessoa se torna pobre. Mas, se continuar vivendo com dignidade, com honra e com coragem, não perdeu o que há de mais precioso. Ao contrário, se fortaleceu na única riqueza que ninguém pode roubar. Agora pense em outro exemplo. Alguém que possui tudo o que o mundo valoriza, mas age sem ética, mente, trai, fere os outros por conveniência. Essa pessoa pode parecer rica, mas na verdade vive pobre de espírito, vazia de virtude. A virtude é o eixo que sustenta uma vida desperta. É ela que dá sentido aos dias, que organiza os pensamentos, que guia as escolhas quando tudo parece incerto. É como uma bússola interna que nunca falha, mesmo em meio às tempestades. Quando você se perde no caos do mundo externo, pode sempre voltar a essa bússola. Ela não depende do que acontece fora, apenas da clareza de escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. Os estoicos acreditavam que viver com virtude era a verdadeira forma de liberdade. Quem se guia pela virtude não é escravo de desejos, de medos ou de opiniões. Ele pode enfrentar perdas sem se desesperar, porque sabe que nada do que importa realmente pode ser tirado. Pode encarar a morte com serenidade, porque viveu de forma íntegra. Pode caminhar pelo mundo com leveza, porque sua riqueza está dentro, não fora.
Essa verdade desperta a consciência porque desloca o foco daquilo que é passageiro para aquilo que é eterno. Você pode perder tudo, mas se mantiver sua virtude, ainda terá o essencial. E no fim, é isso que define uma vida bem vivida. Não o quanto você acumulou, mas o quanto você foi fiel ao melhor de si mesmo. A virtude é a herança que você deixa sem depender de bens. É o bem mais precioso porque nunca se dissolve, nunca pode ser roubado, e sempre o acompanha, onde quer que esteja. Quando você compreende essa verdade, descobre que não existe perda capaz de destruir sua essência. A consciência desperta se ancora na virtude, e com ela, encontra serenidade diante de qualquer tempestade. O despertar da consciência é o verdadeiro caminho estoico. Chegamos ao final desta jornada pelas 15 verdades estoicas que têm o poder de despertar sua consciência hoje. Cada uma delas foi como um espelho colocado diante de você, mostrando não apenas o que já sabia em silêncio, mas também o que talvez preferisse não enxergar. E esse é o papel da filosofia. Não nos oferecer ilusões reconfortantes, mas nos trazer a realidade de forma tão clara que não conseguimos mais voltar a dormir diante dela. Você viu que não controla o mundo, apenas suas respostas. Percebeu que a dor é inevitável, mas o sofrimento nasce da forma como você escolhe lidar com ela. Entendeu que o tempo é o bem mais precioso, que as opiniões alheias não definem sua essência, que a vida é instável e que as emoções são ventos passageiros que só conduzem sua embarcação se você soltar o leme. Aprendeu que a liberdade floresce quando solta o apego, que a verdadeira riqueza está na simplicidade e que até mesmo a morte pode ser conselheira e guia, não inimiga. Refletiu sobre como a maior força não é conquistar o mundo, mas dominar a si mesmo. Reconheceu que o silêncio pode ser mais sábio que 1000 palavras, que os obstáculos são mestres disfarçados, que a mente é o campo de batalha onde a vida é decidida, que nada externo pode roubar sua paz, e por fim, que a virtude é o único bem eterno, a riqueza que não pode ser perdida. Essas verdades não são teorias para decorar, mas convites para viver de outra forma. De nada adianta ouvi-las e voltar para a rotina como se nada tivesse acontecido. O despertar da consciência exige prática, exige disciplina, exige coragem. Os estoicos não escreviam para enfeitar livros, mas para transformar vidas, começando pelas suas próprias. Agora, a escolha é sua. Você pode continuar vivendo no piloto automático, reagindo a tudo como vítima das circunstâncias, sempre culpando o mundo, sempre esperando que algo externo o salve. Ou pode assumir a responsabilidade de governar sua mente, de cultivar virtude, de viver cada instante com presença e clareza. Pode escolher parar de buscar fora o que sempre esteve dentro. A consciência desperta não é um estado distante, reservado a poucos. É um exercício diário, feito de pequenas decisões, de atos silenciosos, de escolhas consistentes. É quando você se lembra de que o que importa está sob seu controle e que o resto pode ser solto. É quando deixa de lutar contra a corrente e aprende a navegar nela com serenidade. Lembre-se, a vida não se mede pela quantidade de dias, mas pela intensidade da consciência que os habita. Se você aplicar essas verdades, não importará o tempo que tenha, porque cada instante será vivido de forma plena, lúcida, verdadeira. Esse é o legado dos estoicos, e esse pode ser o seu legado também.